Olá pessoal, tudo bem? Então, bom dia a todos. Continuamos aí com as nossas aulas, sobre a questão da filosofia e nós estamos estudando um pouco a filosofia medieval. Na aula passada, nós vimos a patrística, principalmente o pensamento de Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. O que nós tivemos no período da patrística de fundamental para a filosofia foi essa união entre a razão e a fé, onde a filosofia vai ser serva da teologia. No período que nós vamos ver agora, que é o período da escolástica, também nós teremos continuidade disso. A razão continuará como serva da fé, a filosofia continuará como serva da teologia. A grande diferença está no fundamento. Na patrística, o grande pensador resgatado, cristianizado, foi Platão, através do neoplatonismo. Santo Agostinho faz uma grande síntese do pensamento platônico e coloca este pensamento dentro da linguagem cristã. O objetivo era utilizar Platão para fundamentar a doutrina cristã, e Santo Agostinho faz isso muito bem. Já na escolástica, que é o que nós vamos ver agora, a partir do capítulo 5, capítulo 5 ele está intitulado como Renascimento, mas a primeira parte do capítulo 5 ainda continua com a questão da filosofia medieval. Então ele faz uma introdução ao Renascimento através da filosofia medieval, através então da escolástica, tá pessoal? E a escolástica vai se pautar fundamentalmente pelo pensamento de Aristóteles. Então haverá um processo de cristianização do pensamento de Aristóteles. Essas obras de Aristóteles são trazidas para o pensamento ocidental, principalmente através da filosofia árabe, e depois o pensamento aristotélico acaba sendo bastante desenvolvido no período medieval. Primeiramente, pessoal, sempre bom lembrar, há uma nova base para a relação entre a razão e a fé. Isso começa com a Renascença ou o Renascimento carolíngio. Carlos Magno, ele ordena a igreja a iniciar um processo de conhecimento, a criar escolas onde a doutrina cristã seria então ensinada. Então a igreja recebe essa incumbência de Carlos Magno, a incumbência de, além de ser uma instituição voltada para a religião, também ser uma instituição voltada para o conhecimento. Então, a igreja que já unificava o período medieval através da religião, começa também a deter o poder epistemológico, pessoal. Isso é muito importante, tá? Então, a igreja vai comandar o sistema de conhecimento medieval a partir da Renascença carolíngia. E os mosteiros serão os grandes centros, então, de elaboração e de difusão do conhecimento após a Renascença carolíngia. Outro aspecto importante também desse período, desse início, é a escola de Chartres. A escola de Chartres, ela tem uma grande função inovadora em relação à lógica. Então agora, as questões das Sagradas Escrituras não serão somente questões especificamente teológicas, mas as questões das Sagradas Escrituras estarão vinculadas à lógica e à linguagem. Então olha só, isso é bastante interessante, tá? Exatamente por quê? Qual a importância disso? Olha, nós não queremos uma fé só pela fé. Nós não queremos uma visão fideísta em relação à fé. Nós queremos uma fé que possa ser racionalmente, logicamente compreendida. Por isso a questão da linguagem se transformará na principal questão do período medieval, principalmente na Baixa Idade Média. Um autor bastante importante desse momento é Gilberto de Porré, que é o primeiro a trazer Aristóteles para o cristianismo. E olha a relação que ele faz. Nós não temos só as verdades adquiridas através da nossa consciência. Nós temos verdades eternas, só que essas verdades eternas precisam ser colocadas dentro deste parâmetro lógico da linguagem.
Exatamente por isso, ele é um dos criadores da questão dos universais. Deixei lá um site para vocês pesquisarem sobre a questão dos universais, pessoal. Também na apostila tem um resumo muito interessante sobre essa questão. A questão dos universais é uma questão que se remete à questão da linguagem. Os conceitos universais, eles são essências ou eles são apenas palavras, tá? Neste momento, os autores farão a opção pelo essencialismo em relação, né, aos conceitos universais, que nós chamamos de opção realista. Então, os conceitos universais são reais, né, não são apenas palavras, jamais, né, um conceito poderia ser, então, né, o conceito de mesa seria apenas, né, uma palavra mesa. Na própria palavra mesa já existe a essência real, né, da mesa, daquilo que é a mesa na sua realidade, na sua essência. Então vejam só, as questões teológicas continuam com muita força, mas os ideais vinculados à linguagem e à lógica ganham muita força também, né, principalmente na Baixa Idade Média. Beleza? Dê uma lida lá, né, na sua apostila, e daqui a pouco continuamos com o próximo vídeo sobre a sistematização dos estudos e Pedro Abelardo.